Meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, deixa eu tentar aqui, acertar aqui o áudio para que não fique além do desejado. Salmos, Salmo de número 6, verso de número 5. É cabível e pertinente lembrar que esse grupo de salmos poderíamos chamar de série do salmista Davi. Você sabe que não necessariamente todos os salmos foram compostos por Davi, mas esses, pelo menos a partir do Salmos 3, que é o primeiro salmo do Saltério, que logo na epígrafe é atribuída a autoria a Davi. Você sabe que os salmos eles têm um aspecto profético, porque a Bíblia é a profecia maior, e profecia nada mais é do que a história contada antes do tempo. Também tem um aspecto espiritual, porque a Bíblia não é apenas um livro de história, de poesia. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela é um livro, embora com contribuição e passagem pelos canais humanos, ela é um livro espiritual. E a Bíblia, sobretudo, para que se compreenda a espiritualidade da mesma, é preciso ser um indivíduo espirituoso. Paulo disse que o homem natural não discerne as coisas. Nem tudo é discernido naturalmente. Porém, o homem espiritual discerne tudo, disse Paulo, e nem por todos será discernido. Então, a Bíblia ela tem um aspecto profético, os Salmos, por exemplo, um aspecto espiritual, mas também um aspecto histórico. Ninguém acorda-se pela manhã dizendo, hoje eu vou escrever um salmo. Ele necessariamente tinha um contexto histórico. A partir dos Salmos 3, 4, 5 e também esse Salmo 6, Davi está em campanha de batalha, fugindo de seu próprio filho. Na verdade, Davi está sendo deportado, Davi está sendo posto para fora do próprio reino, que futuramente a cidade que receberá será apelidada como a cidade de Davi. Um reino que talvez, para muitos, ele foi o maior rei que Israel já conheceu, outros atribuem a Salomão, mas enfim, ele está sendo posto pelo lado de fora, está sendo expelido de casa por aquele que ele cria dentro de casa. Aquele que ele cria para cuidar dele mesmo, a saber, de seu próprio filho, Absalão, seu maior inimigo que ele terá de enfrentar, uma batalha que ele não quer vencer. E ele começa essa batalha a escrever salmos, Salmos 3. Então, a batalha não terá o poder de inibir de mim a poesia, o cântico. A batalha não terá o poder de impedir que eu produza algo para Deus. Na verdade, aquilo que eu produzo para Deus em batalha será eternizado, que é exatamente o que você tem aqui nos Salmos. Salmos que foram eternizados. Já dizia Frida Wingre, todos conhecem, os mais belos hinos e poesias são escritos em tribulação. Eu tenho um aqui no YouTube, eu tenho uma mensagem que eu prego sobre Salmos 3, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Templo Sede da cidade de Gravataí, estado do Rio Grande do Sul. Eu a intitulei como o Salmo da Fuga. Você pode procurar aí no YouTube, você vai encontrar essa mensagem por inteiro. É uma mensagem muito bela, não por causa daquele que prega, mas por causa daquilo que é pregado, a saber, a palavra de Deus, que sempre é boa e edificante. Então, Davi está nesse período, Davi está nesse tempo. E algumas coisas em Davi chamam-nos muita atenção. Eu encontro na vida de Davi coisas que eu não encontrei na vida de mais ninguém. Por exemplo, todos nós vamos à divindade, vamos a Deus, até mesmo aqueles que procurem falsos deuses, socorro, solução, atribuição, adoração, louvor, salvação, livramento, enfim. Até mesmo aqueles que vão às divindades pagãs, sempre procuram ir em seus deuses a fim de agradá-los, acalmar sua fúria, indiferentemente de uma teologia equivocada, mas há no homem um interesse pelo divino, pelas benesses que o divino tem a lhe oferecer, seja aqui, seja no porvir,
independentemente do seu credo, do seu bojo teológico, da informação que ele tem, ele vai ao divino entendendo que o menor, que é ele, é abençoado pelo maior, seu ser supremo, ser superior. Eu estou tentando usar termo genérico, porque essa atribuição dá-se a todos aqueles homens, naturalmente. É claro que nós cristãos vamos a Deus e entendemos a ida a Ele, e devemos ir a Ele com um sentimento de gratidão, mas a própria gratidão em si é uma retribuição pelas benesses já recebidas. Mas eu encontro em Davi um homem que quer abençoar Deus. Isso chama-me muita atenção. Nós queremos ser abençoados por Deus. Nós necessariamente precisamos da bênção de Deus. Nós atribuímos a Deus todas as bênçãos recebidas. Toda sorte de bênção vindo do Eterno nos é bem-vinda pela fonte, de onde provém, de onde é proveniente, originalmente de Deus. Tudo isso é verdade, é justo e louvável. Agora eu encontro em Davi um homem que quis abençoar Deus. A Bíblia diz que ele não estava em guerra, seus inimigos estavam calmos de todos os lados, e de repente ele pensa: como posso eu ter uma vida tão pacífica, tão abençoada, com tantos os livramentos do Senhor, que se não fossem eles, nem mesmo vivo eu estaria. Aqui, residindo nesse lugar de bênção, eu que não fiz nada, recebi tudo. E aquele que fez tudo, a saber Deus, não recebe nada? E Davi tenta abençoar Deus. Sinceramente, quem vai ao divino procurando abençoá-lo? Normalmente nós vamos ao divino para por ele sermos abençoados. Por isso que Davi realmente é um homem segundo o coração de Deus, e Davi é um homem que traz-nos muitos benefícios e ensinamentos maravilhosos. E esse Davi vai dizer aqui no Salmo 6, eu já me estendi 7 minutos do meu áudio só na introdução. Salmo 6, olha o verso 5. Porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? Davi está dizendo o seguinte: meu filho levantou-se contra mim, meu filho angariou, barganhou e conseguiu devotos a este com promessas vazias, e esses interessados, amigos do poder, debandaram-se após ele. Porém eu entendo, estou parafraseando a palavra de Davi, que a culpa não está só no meu filho, a culpa também está em mim, porque a própria rebelião do meu filho é a retribuição do meu pecado. Como um dia eu também cometi injustiça, a saber, no caso de Betseba e Urias, assim também injustamente alguém está alguém está injustiçando-me, assim como um dia eu também injusticei alguém. E eu sei que eu sou digno de morte. Isso que Davi nem tinha Romanos 6:23, quando diz que o salário do pecado é a morte. Mas eu não quero morrer. E não quero a morte para aquele que está equivocando-se, porque seria hipocrisia desejar ao outro o que eu não quero a mim mesmo, mesmo sabendo que eu também sou merecedor de tal juízo assim como esse. Olha a mente de Davi em Deus. E a pergunta a Deus, como se eu pudesse convencer-te, é essa: como é que eu vou te louvar na morte, lá no sepulcro? É lógico que a noção que Davi tem de eternidade, ela é muito restrita nesse tempo. Jesus dá-nos um outro ambiente. Mas observe que Davi está temendo mais o silenciar deste. A impossibilidade de louvar a Deus do que propriamente dita a morte. A morte não é tão temerosa quanto o distanciar-me de Deus e não poder chegar-me a Ele a fim de cultuá-lo, reverenciá-lo, adorá-lo, amá-lo. Em nossa linguagem de hoje, curti-lo. Davi é extraordinário, gente. Que coisa maravilhosa. Por isso que é um homem segundo o coração de Deus. Eu sei que Deus ama a todos. E sei que muitos homens na Bíblia amaram a Deus. Mas eu encontro, ou não encontro, na verdade. Eu ia dizer encontro pouquíssimos, mas eu vou reformular a frase antes de dizê-la. Eu não encontro ninguém
que ame a Deus tão devotamente, claro, com exceção de Jesus, do que Davi. Que homem alinhado, um homem que guardou as suas palavras de amor ao próprio Deus, um homem que goza de muitos prazeres porque foi rei, teve um harém, mulheres a seu dispor, iguarias, louvor, honra, status, poder, tudo isso que a gente já sabe. Mas ele diz: eu amo Deus, é apaixonado por ele. E o que ele está dizendo aqui, tentando convencer Deus, como que diz: eu quero te louvar, meu pecado não ficará sem punição, porque pecado tem perdão, mas tem consequência. Mas eu quero te louvar. Se eu vier à morte, não será apenas por via ou pelas mãos daquele que insurgiu-me contra mim. Estou aqui colocando palavras na boca de Davi, a saber, meu filho Absalão, porque a própria insurreição dele é a colheita do meu plantio, que é o meu pecado. Então, se eu vier pelo viés da morte por ocasião dele, como eu vou te louvar? E eu sei que não é só pelas mãos dele, é pelas tuas mãos. Então eu sei que se tu não me entregares nas mãos de meus inimigos, eles não terão poder sobre mim. A minha oração é essa: não coloque-me nas mãos destes. Porque se colocares nas mãos dos homens, como ele já disse a Gade, eles não exercerão misericórdia. E se eu partir daqui, como é que eu vou te louvar? A preocupação do Davi é louvor a Deus, é adoração a Deus, é entrega, é devoção, um coração cativo e apaixonado por ele. Que Deus nos dê esse espírito, que Deus nos dê esse sentimento, que Deus nos dê tal compreensão de que nem sempre nossos maiores inimigos são aqueles que aparentemente parecem ser. Muitas vezes nossos maiores inimigos somos nós mesmos. O entendimento que Ana teve de que quem encerrou a sua madre não foi Penina, não foi Eucana, não foi Eli, foi Deus. E a Bíblia deixa isso muito bem claro, 1 Samuel 1,6. Só que à medida que Deus encerra sua madre, ela não encerra seus lábios. De madre cerrada e de boca aberta, coração aberto, para louvar, adorar e servir a Deus. Que Deus nos dê esse sentimento, que Deus nos dê esse espírito, que a adoração a Deus seja a nossa prioridade, filosofia maior e objetivo central de nossas vidas. Quer comamos, quer bebamos. 1 Coríntios 10, 31. Façamos tudo isso com o objetivo de glorificar e adorar a Deus. Tratar as pessoas, a maneira que somos tratados por elas, as retribuições que damos, tanto aos bens quanto aos maus recebidos. Que tudo isso façamos, do levantar ao deitar, para a glória de Deus. Que nós o possamos louvar enquanto aqui existimos. Esse é o propósito central de nossa existência. Que Deus nos ajude em Cristo Jesus, para a glória de seu nome e para a nossa alegria. Amém.